Falando de gráficos de sistemas de equações, né, o que nós temos que analisar, primeiramente resolver o sistema, né, e depois então graficar, tá? O que nós vamos graficar? Nós vamos graficar as duas equações. Então, primeiramente nós temos que resolver o sistema. Então, ó, resolva cada sistema e represente no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, no mesmo plano ortogonal, o gráfico de suas equações, tá? Então, no único plano, nós vamos representar as duas equações, tá? Primeiro exemplo aqui, então, nós temos, ó, x mais y igual a 7, x menos y igual a 3. Então, no sistema, a gente não consegue trabalhar com as duas variáveis juntas, tá? O que nós temos que observar? Uma possibilidade da gente somar esse sistema e eliminar uma das variáveis. Para a gente eliminar algo na matemática, a gente tem que ter coisas iguais de sinais opostos. Por exemplo, menos 3 mais 3 é 0, menos 1 mais 1 é 0, x menos x é 0 e assim por diante, né? Então, o que nós temos que observar aqui? Nós temos que ver qual é a possibilidade da gente somar aqui, né, esse sistema e zerar. Então, observe aqui, ó, eu tenho mais x, se eu somar vai dar 2x. Eu tenho mais y e menos y, se eu somar vai zerar. Então, eu vou começar por aqui, ó, que é 0, tá? E se eu somar 7 mais 3, 10, né? Então, olha lá, x mais x, 2x, mais o 0, 7 mais 3, 10. Então, na verdade, o que eu fiquei aqui? Eu fiquei com 2x igual a 10. Essa equação do primeiro grau, a primeira coisa que nós vamos fazer é isolar o x para descobrir qual é o valor dele. X é igual a 10, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então, ele se está multiplicando, ele vai vir aqui dividindo 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, aqui, ó, nós descobrimos o valor de x. Então, x é igual a 5. Aí, se eu descubro que o valor de x é 5, né? Eu volto aqui e vou substituir o x por 5 e encontrar o y. Eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó. Então, na primeira equação, x mais y igual a 7, eu vou substituir o x por 5, porque eu já conheço o valor de x. E eu vou, então, isolar o y para encontrar o valor dele. Do lado de lá eu já tenho 7, o mais 5 vai para lá como menos 5. 7 tira 5 é 2. Ótimo. Então, aqui nós vamos ter um par ordenado, né? Relembrando, o par ordenado ele é escrito sempre como x e y, respectivamente nessa ordem. Primeiro vem o valor de x, que é 5, depois o valor de y, que é 2. Então, para graficar, eu sei que esse ponto aqui, ó, 5 e 2, ele é um ponto comum, ou seja, ele é tanto um ponto para a primeira equação, quanto um ponto na segunda equação. Aqui, ó, quando x valer 5, a gente viu que o y vale 2. Então, o que nos faz aqui uma prova real desse ponto, né? É realmente um ponto da primeira equação. Vamos testar aqui na segunda equação, ó. Quando x é 5, ele vai passar para lá como menos 5. Então, 3 menos 5 vai ficar menos 2. Como aqui a variável nunca pode ser negativa, a gente vai multiplicar ambos os lados por menos 1. Vamos fazer aqui juntinhos para vocês entenderem o que é que eu estou falando, tá? Então, aqui nós vimos que é 5, né? Aí, esse 5, ó, vai passar para lá como menos 5. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter menos y igual a menos 2. Devo 5, pago 3, fico devendo 2. Como a variável nunca pode ser negativa, nós vamos ter que multiplicar ambos os lados por menos 1, tornando todo mundo positivo. Ou seja, quando o meu x for 5, o meu y vai ser 2. O que comprova que também é um ponto comum da segunda equação, ok? Então, eu vou lá no meu gráfico, né, com a minha régua, e vou localizar o ponto 5 em x, 2 em y, tá? Então, tá lá. Então, 5 em x, 2 em y. Tá aqui o meu pontinho, ó. Tá? Então, esse aqui, ó, é o meu ponto 5 e 2 do meu sistema. Ou seja, é o ponto comum, tá? Para as duas retas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então,
fazer uma substituição de x por zero em cada uma das equações, para poder encontrar um segundo ponto para a gente poder graficar cada uma dessas equações, tá? Então, aqui, ó, nessa primeira, se x for zero, o y será quanto? Automaticamente 7, né? 0 e 7. Na segunda equação, se o x for zero, o y será, como pela regra do elemento neutro, menos 3, né? Então, aqui eu vou ter que multiplicar por menos 1 por causa que a variável nunca pode ser negativa. Esse vai se tornar positivo e esse vai se tornar negativo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o segundo ponto para cada uma das equações. Eu vou vir aqui no meu gráfico e vou colocar, ó, 0 em x, 7 em y. Está exatamente aqui. Então, aqui, ó, como para essa equação eu já tenho 2 pontos, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos para poder traçar o meu gráfico, eu vou pegar a minha régua e eu vou traçar esse gráfico da minha primeira equação. Posso até chamar aqui, ó, de 1, tá? Então, esse é o gráfico da nossa primeira equação, x mais y igual a 7. Lembrando que, como é uma equação do primeiro grau, né, o nosso gráfico aqui é um linear. E segundo ponto da nossa segunda equação, 0 e menos 3. Então, 0 em x, menos 3 em y, ó. O ponto está exatamente em cima da reta y. Vou pegar minha régua, como eu tenho 2 pontos, eu já consigo traçar. Vou traçar a minha segunda equação, tá? Então, eu posso até nomear aqui, ó, de 2, para saber que essa é a reta da equação 2. Então, é isso, tá? Resolvi o meu sistema, eu encontro um ponto comum para as duas retas, né? Para as duas equações, coloco no meu gráfico, tá? Então, aqui a gente já consegue, ó, observar. O ponto que é comum para as duas retas é sempre onde o nosso gráfico vai se interceptar, tá bom? E depois eu só coloco aqui, escolho aleatoriamente um valor para x, encontro o y, só para ter mais 2 pontos, tá? Como é mais fácil, eu sempre escolho o x sendo 0, tá bom? E daí sempre vai ficar um ponto 0 e alguma coisa para a gente poder riscar as nossas retas dos nossos sistemas, das equações dos nossos sistemas, tá bom? Vamos aqui para o nosso exemplo B, né? Primeiro passo aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que resolver o sistema, tá? De cara, não dá para eu somar. Então, se eu somar aqui, ó, 2 mais 1, 3x. Menos 3 mais 1, menos 2y, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar toda essa equação de baixo por 3, porque eu já estou vendo aqui, ó, que eu tenho um y negativo e um y positivo. Para eles ficarem iguais de sinais trocados, falta eu só fazer aparecer um número 3 ali, tá vendo? Então, eu vou fazer isso. Eu vou conservar a minha primeira equação, 2x menos 3y igual a 4. E a equação de baixo eu vou multiplicar todo mundo por 3. 3 vezes x é 3x, y vezes 3 é 3y, e 12 vezes 3 é 36. Agora sim eu posso somar o meu sistema, porque aqui, ó, vai zerar, tá? Então, vamos lá. 2 mais 3, 5x. Mais o zero igual 36 mais 4, 40. Então, a equação que nós temos aqui é 5x igual a 40. Para isolar a variável x, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo, sempre operação inversa. 40 dividido para 5 é 8. Então, aqui, ó, eu já descobri que o meu x vale 8, tá? Agora, o que eu faço? Eu volto aqui, escolho a equação 1 ou a equação 2, para eu substituir o x por 8 e encontrar o y, tá? Então, eu vou escolher a primeira equação, ó. Então, a primeira equação é 2x menos 3y igual a 4. Então, o x a gente já sabe que é 8. Então, vai ficar 2 vezes 8 menos 3y igual a 4. 2 vezes 8 é 16. Então, o 16 está positivo, vai passar para o outro lado negativo, tá? Menos 3y é igual. Menos 16 mais 4 é menos 12. Devo 16, paguei 4, eu ainda devo 12, tá? Esse menos 3 que tá aqui multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, y é igual a menos 12, quem vem dividindo é o menos 3. Na divisão, ocorre regra de sinal. Menos com menos é mais, 12 dividido por 3 é 4. Então, o ponto comum, né, para nós graficarmos o sistema, é 8 para x, 4 para y, tá?
Então, aqui eu nem vou tirar a prova real, porque a gente já fez no exercício A. A gente vê que esse aqui é o ponto comum, ou seja, tanto para a primeira equação quanto para a segunda equação, o ponto que vai, então, o gráfico interceptar é no ponto 8 e 4. Então, vamos lá. Vamos pegar o gráfico aqui, né? Então, ponto 8 e 4, sempre com o uso da régua, tá? E a gente vai fazer aqui a primeira localização desse ponto, que esse ponto é o importante, né? O pontapé do nosso gráfico, tá? Então, aqui tá, ó, o ponto 8 em x, 4 em y, ok? Agora, pra gente descobrir os outros dois pontos de cada uma das equações, o que nós faremos? Nós vamos pegar e substituir o x por 0, tá? Então, quando a gente substitui o x por 0 aqui, ó, né, nessa equação, a gente descobre, então, que um ponto comum, se o x aqui for 0, vai ficar 0 mais y igual a 12, né? Y igual a 12, então 0 e 12, ok? Se eu colocar 0 aqui, vai zerar, vai ficar menos 3y igual a 4. Tá? Então, aqui o que nós vamos ter vai ser y igual a menos 4 terços, tá? Que é aproximadamente menos 1 alguma coisa, certo? Menos 1,3 seria. Então, vamos lá, ó. Eu coloquei aqui o menos 1, né? Pra poder a gente ter um parâmetro de... Vamos colocar aqui, ó, 0. Um parâmetro só pra graficar, tá? Então, o primeiro ponto aqui nós temos 0 em x, 12 em y, tá? Segundo ponto, 0 em x e menos 1, alguma coisinha em y. Pego minha régua e vou graficar, tá? Então, essa daqui, ó, é o gráfico da equação U. Pego minha régua e vou traçar o meu gráfico da equação 2 do nosso sistema, tá? Pode nomear ou não, tá? Vocês quem sabem. Então, agora o nosso exercício está terminado. Novamente, comprova que o ponto 8 e 4 é um ponto, né? Um par ordenado comum das duas equações, que é justamente onde o nosso gráfico também se intercepta, ok?